A conspiração, Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, de Gary Wayne. Seção 2. A Idade de Ouro. O testemunho global para a outra raça. Capítulo 14. Os cabeças negras. Macho e fêmea. Ele os criou. Deus os abençoou e disse-lhes: sejam fecundos e aumentem em número, encham a terra e subjuguem-na. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Porque as Escrituras enfatizam claramente que a catástrofe do dilúvio não resolveu a abominação dos Néfilim. Essa conclusão confusa da doutrina bíblica paradoxal sugere uma grande contradição na consistência das Escrituras. A narrativa do dilúvio em Gênesis instrui o leitor de que toda a vida no planeta foi erradicada, exceto Noé, seus filhos, sua família e os animais da arca, os únicos animais terrestres que sobreviveram. No entanto, a Bíblia também registra que os Néfilim existiram antes e depois do dilúvio, fato evidenciado por encontros dos israelitas com Nefilim mais de 1000 anos após o evento. Como eles poderiam ter sobrevivido? Uma explicação plausível, ou ao menos uma teoria, se faz necessária. A palavra de Deus, divinamente inspirada e registrada por seus profetas, deve ser precisa e livre de contradições. Devemos considerar algumas interpretações complexas de Gênesis para resolver essa aparente contradição. De fato, o texto afirma que Deus eliminou todas as formas de criaturas terrestres com o dilúvio, no capítulo 6, versos 12 e 22. Mas isso pode ser compreendido como referência à ordem natural das criaturas criadas por Deus, não aos Néfilim, que foram gerados por anjos caídos. Pode-se considerar que Deus eliminou a ordem natural contaminada da terra para começar de novo, e que a quase erradicação da ordem não natural de seres, entre parênteses, os Néfilim, foi apenas um efeito colateral. Talvez, portanto, nem todos os Néfilim tenham sido destruídos. Alguns podem ter sobrevivido por conta própria ou com a ajuda de seus pais angelicais caídos. Esse raciocínio lógico sobre o livre-arbítrio temporariamente vencendo o desejo de Deus encontra eco na mitologia panteísta, que registra eventos semelhantes em várias culturas do mundo. Outra possibilidade é que nem toda a vida tenha sido realmente destruída pelo dilúvio. Ainda que Gênesis sugira o contrário, pode-se supor que alguns humanos, alguns animais e alguns Nefilim milagrosamente tenham sobrevivido, sendo a narrativa bíblica uma generalização, não uma descrição absoluta. Essa hipótese ajudaria a explicar as raças que os israelitas encontraram durante o Êxodo, como será discutido mais adiante. Com isso em mente, entenda que os pontos de referência das Escrituras do Antigo Testamento eram específicos aos descendentes de Sete, não a outras raças e Nefilim. Esse é o contexto no qual a aplicação literal das Escrituras descreve a sobrevivência setita. As Escrituras devem ser aplicadas especificamente aos setitas e à sua escolha de seguir o plano redentor de Deus, não a uma perspectiva universal que incluísse outros povos sobreviventes. Embora essas hipóteses sejam razoáveis, não posso aceitá-las sem um exame mais profundo, pois deixariam a Bíblia ambígua e sujeita a interpretações diversas. Uma terceira explicação é que os anjos caídos tenham procriado novamente após o dilúvio. A Escritura não informa quantas vezes essa violação ocorreu, apenas que os anjos caídos que participaram da primeira foram trancados no abismo. Julian Morgenstern, escrevendo no Hebrew Union College Annual, em 1939, sugeriu que houve duas quedas distintas, a primeira por luxúria, a segunda por orgulho. Assim, a segunda geração de Néfilim teria sido concebida após o dilúvio como um ato deliberado de desafio a Deus. Examinemos Gênesis 6, verso 4 com isso em mente. Abre aspas. Os Néfilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Fecha aspas.
Pode-se interpretar esse versículo como indicando que a união entre anjos e humanos, antes do dilúvio, gerou os Néfilim, e que alguns sobreviveram de alguma forma, o que colocaria em aparente conflito os relatos sobre Noé e os Néfilim. Alternativamente, pode-se ler o trecho de forma literal. Os Néfilim estavam na terra antes e também depois do dilúvio, e os anjos caídos coabitaram com as mulheres em ambos os períodos. Assim, a solução mais lógica e biblicamente aceitável é que alguns anjos caídos remanescentes repetiram a violação contra a criação após o dilúvio, agora motivados por vingança, ao contrário da primeira vez, que foi por luxúria. Não posso afirmar categoricamente que esta é a resposta definitiva, pois as Escrituras carecem de informações adicionais sobre essa possível violação pós-diluviana. No entanto, essa teoria é a mais sólida para preservar a integridade bíblica. Ainda assim, essa hipótese levanta várias possibilidades. Em Sodoma e Gomorra, por exemplo, a perversão sexual foi associada aos Néfilim, o que motivou o julgamento divino pelo fogo, talvez uma nova violação da criação. A única certeza que temos é que os Néfilim existiram antes e depois do dilúvio, possivelmente devido a duas violações, separadas das leis da criação. No entanto, essa explicação ainda não responde à existência de sobreviventes humanos, das 4 raças da humanidade espalhadas pelo mundo. Mais adiante, investigaremos essas raças adicionais, pois a Bíblia, de fato, registra que elas sobreviveram ao dilúvio. Uma quarta solução alternativa para esse enigma possivelmente se esconde nas lendas de outras sociedades antigas e se relaciona com as primeiras explicações. Essa alternativa se refere aos panteões religiosos dessas culturas e, particularmente, à sua conexão íntima com os gigantes. A narrativa dos Nefilim, inexplicavelmente, contém uma história comum e consistente, não importa qual referência pré-histórica se estude. Todas se distinguem do relato, da perspectiva e dos pontos de referência setianos. Essas lendas politeístas divergentes são peças elementares que preenchem as lacunas da amnésia da pré-história. As lendas sumérias são utilizadas hoje para desacreditar os relatos bíblicos. Isso ocorre porque os registros sumérios são anteriores aos registros bíblicos existentes, o que, por si só, não comprova que tenham sido a fonte da Bíblia. Na verdade, as tabuinhas sumérias são apenas documentos sobreviventes mais antigos, e nada mais. Segundo as tradições sumérias derivadas das tabuinhas assírias, os primeiros humanos eram conhecidos como cabeças negras. Embora muitas das tábuas de argila antediluvianas tenham se perdido na história, várias sobreviveram até a época do rei Assurbanipal, 668 a 633 a.C. Esse rei declarou possuir tábuas antediluvianas em sua biblioteca e se gabava de ser erudito na tradução desses antigos e preciosos textos sumérios. Ele foi o primeiro rei conhecido a reunir tábuas de argila em uma grande biblioteca em Nínive, reunindo cerca de 30.000 tábuas, incluindo a epopeia de Gilgamesh. O que há de mais intrigante sobre os cabeças negras é que eles eram os sumérios antediluvianos, segundo Alford. Cahill observa que os sumérios realmente se autodenominavam povo de cabeça negra. Surge então a dúvida: será que essa denominação era descritiva e contrastava com os Néfilim, geralmente retratados com cabelos loiros ou ruivos? Os cabeças negras registraram em suas lendas que todas as suas ferramentas, armas e invenções maravilhosas lhes foram dadas pelos deuses. Curiosamente, a língua suméria não está relacionada a nenhuma outra família linguística conhecida no mundo, o que sugere que talvez também tenha vindo dos deuses. As tabuinhas afirmam que os sumérios receberam todo o conhecimento histórico pré-criação do homem civilizado, diretamente dos deuses Anunnaki celestiais. Isso sugere um período nômade de cabeças negras, incivilizados,
até então biblicamente não explicado, seguido de um ponto de virada rumo à civilização. Pergunta-se então: seriam os cabeças negras parte da raça criada no sexto dia? Considere a múmia do Homem do Gelo, descoberta nos Alpes e datada entre 3000 e 4000 a.C. Essa e outras civilizações antediluvianas espalhadas pelo globo, sem a presença dos anjos caídos, permaneceram paralisadas em um estado tecnológico primitivo, como caçadores e coletores nômades. Segundo Bauer, não há registros escritos desse período, apenas um padrão de vida. Agora compare esse homem neolítico com os sumérios, que surgiram na Mesopotâmia entre 3000 e 4500 a.C. e estabeleceram a escrita por volta de 3200 a.C. Civilizações como a Suméria, o Egito e a mítica Atlântida surgiram de forma repentina e inexplicável como sociedades tecnicamente avançadas, com uma economia agrária estruturada e vida urbana organizada. Os cabeças negras foram criados em Nippur, conhecido na lenda como o local onde o céu se conecta com a terra. Os primeiros cabeças negras foram dois indivíduos chamados Uligarra e Zalgarra, de quem todos os demais descendem. Eles foram criados no plural, homem e mulher ao mesmo tempo, com o mandamento de se multiplicarem em grande número. O propósito de sua existência era cultivar o solo, construir edifícios e servir aos Anunnaki. Esses seres também se consideravam os inquilinos do Jardim dos Deuses. Se os cabeças negras eram de fato parte da raça do sexto dia, então Caim e os anjos caídos transformaram essa sociedade nômade e coletora em uma sociedade agrária. Caim, Enoque e os anjos caídos teriam transformado os sumérios em uma sociedade de construtores e maçons, adoradores das chamadas 7 ciências sagradas, juntamente com seus deuses falsos, exatamente como registram as lendas da arte. Essa conclusão está em plena harmonia com a hipótese anteriormente apresentada, de que Caim e sua linhagem, guiados por anjos das trevas, dominaram o povo do sexto dia, entregando aos sumérios a linhagem do dragão real de Caim e as falsas 7 ciências sagradas. Isso explicaria o súbito e desconcertante surgimento da civilização suméria, algo que a história secular não consegue explicar satisfatoriamente. Além dessa teoria sobre os cabeças negras, um mural babilônico encontrado no palácio da cidade de Mari, às margens do rio Eufrates, atual Síria, mostra uma pintura do Éden babilônico surpreendentemente semelhante ao Éden bíblico, datado de cerca de 1750 a.C. O mural representa 2 querubins alados, guardando a entrada do jardim. 4 rios fluem de uma jarra, provavelmente representando o Pison, Gion, Tigre e Eufrates. A parte superior do mural mostra um rei, provavelmente Caim, sendo investido pela deusa mesopotâmica da fertilidade, Ishtar, figura frequentemente associada a Eva em muitos mitos e lendas. O Éden babilônico era chamado de Terra de Dilmun, no mito sumério de Enki e Ninhursag, um lugar onde doença e velhice não existiam, sustentado por rios subterrâneos, criados pelo deus Enki. Em sua reconstrução da história antediluviana, baseada em uma variedade de fontes e em sua própria conjectura, Zecharia Sitchin escreveu que, de fato, houve 2 criações distintas de humanoides por meio da manipulação genética de hominídeos primitivos. A primeira criação, correspondente ao sexto dia, produziu seres inteligentes projetados para se reproduzirem rapidamente, nômades, caçadores e coletores. Eles se multiplicaram além de todas as expectativas e, mais tarde, foram convocados pelos deuses para servir como uma força de trabalho, em troca de rações regulares de alimentos. Em algum momento posterior, Adapa e Titi foram gerados por meio de uma fêmea, escolhida entre os cabeças negras do sexto dia e o deus Enki. Eram seres considerados muito superiores em inteligência e fala, ecoando assustadoramente a criação alternativa de Caim.
da qual falaremos mais adiante. Essa forma mais elevada de humanoide passou a ser considerada civilizada, enquanto os cabeças negras do sexto dia eram vistos com menor importância. Adapa, Titi e sua descendência foram, desde o início, agrários e eruditos. Tudo isso soa familiar quando comparado ao relato bíblico sobre Adão, Eva, Caim e o povo do sexto dia. Relacionar Caim ao povo do sexto dia e aos cabeças negras aumenta enormemente a probabilidade de que os sumérios participaram da segunda criação dos Nefilim. Uma questão importante no relato dos cabeças negras é o sopro dos deuses, que foi infundido em Uligarra e Zalgarra. É verdade que Adão recebeu o sopro de Deus, mas o significado final dessas duas histórias é bem diferente. Na tradição suméria, o sopro dos deuses transformava os pais cabeças negras em semideuses, ou até deuses plenos, refletindo um conceito panteísta. Isso possivelmente representa a infusão de linhagens reais de Caim e Lulawa Lilith, oriundas de uma criação celestial alternativa e pouco compreendida. Já Adão e Eva, apesar de receberem o sopro da vida, não eram considerados deuses, embora fossem portadores da imortalidade. Isso nos leva a questionar: os descendentes de Caim e Lulawa Lilith, como Enoque, Lameque, Tubal-Caim e Naamá, seriam eles Nefilim? E, sendo assim, seriam originalmente imortais? A mitologia suméria parece defender fortemente por meio de Uligarra e Zalgarra a existência de uma linhagem distinta de Nefilim, diretamente ligada a Caim e ao povo do sexto dia, e diferente dos Nefilim criados no Monte Hermon por anjos caídos. Sendo assim, será que as lendas de Uligarra e Zalgarra seriam memórias dos cabeças negras sobre Caim e Lulawa Lilith, usurpando a realeza sobre o povo do sexto dia? E será que Caim e Lilith infundiram uma variedade única de linhagens Nefilim nesse povo? Além de todas essas hipóteses e evidências, vale lembrar que a mitologia mesopotâmica também registrou um mito do dilúvio paralelo ao de Noé e da Arca, assim como um mito da criação paralelo ao de Gênesis. Minha suposição é que ambos os relatos sumérios não passam de tentativas de registrar a pré-história dos Nefilim a partir de uma perspectiva concorrente, uma narrativa destinada a desacreditar a linhagem setiana e o plano redentor de Deus. Fim do capítulo 14, e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Até semana que vem.